Olá, Luiz, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tudo bom, Daniel? meu caro? Bem, e Tudo você? bem. É um grande prazer estar aqui com você nessa live no Instagram. Espero que o meu telefone, que não é tão bom quanto o seu, dê conta aí. Eu estou com um iPhone 7 ainda, né? Ah, tá valendo, já tem muita tecnologia embarcada, vai dar conta sim. Claro. Os espíritos vão nos auxiliar. Ajustar aqui. Deixa eu só. Aí, prontinho. Então, pessoal, já são 8h04, né? Vamos começando aos poucos, né, Luiz? Uhum. E é legal que o pessoal possa ir se colocando, tá? Fazendo comentários, perguntas, porque é um tema que eu tenho muito apreço e é um tema tabu, um tema difícil, que tem muito preconceito envolvido. E eu sei que tem muitos colegas e muita gente sofrendo porque precisa reprimir as suas experiências e tem vergonha de falar em público sobre isso, tem vergonha de falar para os seus psicanalistas, para os seus terapeutas sobre isso, com medo de serem taxadas aí de loucas, serem ridicularizadas, né, desacreditadas, e com razão. De fato, a gente sabe que existe uma tendência no meio científico e no meio psicanalítico de, muitas vezes, desqualificar ou de uma maneira vil e direta, nas entrelinhas, pelo menos, de uma forma velada, ou desqualificar através de um poder de diagnósticos, do uso de diagnósticos como uma forma de obtenção de poder, como uma forma de estabelecer uma suposta realidade que o analista teria alcance, estaria enxergando como uma patologia e o seu paciente não estaria enxergando. Então, o analista vendo o seu paciente como alguém que está numa condição sintomática ou patológica, estaria também em risco, na minha opinião, de exercer um poder e isso impedi-lo de escutar e estar ali de uma maneira humanizada com o seu paciente, acompanhando ele nas suas características, nas suas peculiaridades. Então, é um tema tabu, fiquem à vontade, aqui nós não temos preconceito, pelo contrário, o importante é debater. Da onde vem esse preconceito? Eu queria, ao longo da live, falar algumas coisas que eu tenho pensado, mas antes disso, queria novamente dar as boas-vindas para o Luiz Carlos Petri, que é meu grande amigo aí, é um grande colaborador do canal Paixão Analítico também. E para quem já tem acompanhado, nós temos gravado vídeos lá na playlist O Estranho, nas fronteiras do conhecimento estabelecido, onde eu trago pessoas para entrevistar, né, que têm experiências fantásticas. Então, eu já comecei a fazer isso lá no canal do YouTube, não no Instagram, mas aqui no Instagram eu tenho dado notícias de como tem sido aí essas experiências dos convidados. Mas hoje a gente quer discutir um pouco de clínica psicanalítica, não só dos convidados lá do canal, que são pessoas, né, que não são pacientes, mas hoje a gente vai trazer isso para dentro do setting, né, da situação analítica. Então, acho que o Luiz pode começar aí a trazer algumas reflexões tuas, alguns apontamentos, né, sobre essa temática, Luiz. O que você acha? Bom, sim, pode ser. Em primeiro lugar, assim, obrigado pelo convite, Daniel. Respeito Imagina, eu muito que agradeço. respeito muito seu trabalho, seu empenho, sua produção, como autor e também como psicanalista.
Também queria agradecer, tem uma amiga minha que entrou aqui, a Inspire Sua Missão, que é a Marisa Schmidt, que é uma psicanalista em formação. Uhum. E assim, eu acho que o tema ele é bastante complexo. E a gente pode... Eu tive que fazer uma atualização no meu iMac e felizmente agora deu certo. Uhum. Coordenadas, né? Vamos lá, existem vários e vários aspectos relacionados dentro da psicanálise com essa questão. O primeiro que é o conceito de unheimlich, que é o conceito de infamiliar, como é traduzido mais atualmente, ou o conceito de estranho, mais anteriormente. Então, os dois conceitos são muito bons, né? E nesse aspecto dá para se fazer uma divisão. O segundo é como Freud... Eu acho que o Luiz congelou. Vamos ver se ele volta. Alô, Luiz? Ah, ele caiu. Bom, vamos ver se ele volta aqui. Travou. Vocês estão me ouvindo? É só o Luiz que caiu, né? Vou esperar ele voltar. Então, é isso aí. Vão colocando perguntas, pessoal. Vamos conversando aí enquanto isso. Não sei se deu algum problema maior aí no celular dele. Ele tá mandando aqui no WhatsApp, que eu que tenho que convidar ele agora. Mas ele caiu. Ah, tá. Ele já entrou aqui. Tá voltando. Voltei. Oi, voltou. Pronto. O Instagram tem essas coisas, a gente cai, volta e tal, né? E um outro aspecto muito importante é a possibilidade que a investigação de Freud abre, num caso específico que Freud vai apresentar, não capaz de ser explicado pela psicanálise. E o quinto aspecto que existe, assim, que é muito curioso, muita gente vai ficar assim bastante surpreso, né? É que Freud vai discutir, inclusive, nesse momento, a teoria da relatividade geral de Einstein e a posição científica em relação a isso, e em relação ao que, digamos, entra dentro de um escopo maior, que é a questão da cosmovisão que uma determinada disciplina científica tem, que em alemão é a Weltanschauung. E o quinto é a equação que vai trabalhar o Carl Sagan, né? Não sei se eu acho que talvez o mais interessante seria nós trabalharmos a equação do Carl Sagan, né? Eu pensaria talvez a gente trazer um pouco mais a ideia da perturbação clínica do psicanalista, Luiz. Talvez eu possa introduzir um pouco mais e depois a gente faz algumas reflexões históricas e teóricas, né? Tá. Tu quer dizer o seguinte, quando um psicanalista está no setting analítico e ouve um paciente falar de uma experiência estranha, sobrenatural, por exemplo, ou contato com alienígenas, e ele fica chocado. Tem um nome para isso. Sim. Num sentido antigo, é contra-transferência. Num sentido lacaniano, que é a soma de todos os preconceitos do analista, são atualizados.
né? E o seu desejo, o seu enganchamento do desejo entra em ação, né? Porque se você escuta uma fala de um paciente que é psicótico e diz que tem entidades que são extraterrestres e falam com ele e dão orientações e criticam eles, é uma coisa. Agora, se você ouve uma pessoa que até um determinado momento na análise tem se mostrado um neurótico padrão, né? Vamos dizer assim, e a pessoa diz, olha, tem uma coisa que me aconteceu em tal época, assim, 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 fiquei muito apavorado, eu quase surtei, etc, etc. Não é exatamente a mesma coisa. Porém, uma atitude do psicanalista nesses momentos é uma atitude de acolhimento da escuta para a fala do sujeito. Porém, a intervenção, ela é diferente por parte do analista, nos dois casos. E como que seria a intervenção? Seria diferente por quê? Bom, aí vai depender especificamente do trabalho que se faz com o primeiro caso. Se o primeiro caso é um caso recente, que vem há um certo tempo. Agora, se você tem, por exemplo, eu tenho um dos vários casos, eu trabalhei durante muitos anos, durante uns 20 e poucos anos com psicóticos, né? E uma das minhas pacientes, que hoje já é falecida por a questão da idade, ela ouvia vozes e ela ficou 18 anos comigo, né? Até que eu saí do Rio Grande do Sul, encaminhei ela e fui para a PUC de São Paulo trabalhar, né? Num determinado momento da análise dela, ela tinha conseguido reconstruir a sua vida, se aposentar, começar a viajar para visitar o filho, né, ter relação com os vizinhos, né, etc. Boa. Quando ela ouvia as vozes, ela se voltava para as vozes e dizia, se vocês continuarem, eu vou contar tudo para o meu psicanalista. Né? Bom, esse processo é um processo final, que só é possível a partir de uma coisa que a gente chama a escuta. A gente chama de escuta no lacanismo, né? Mas a gente pode chamar também de um acolhimento da voz do outro, da fala do outro. E ele vai resultar naquilo que se chama uma metáfora paterna artificial, que é capaz de, naquele momento, regular a relação do sujeito com as estruturas delirantes e colocar um índice de racionalidade dentro. Uma racionalidade que não é bem racionalidade, mas que funciona e que mantém o sujeito estável. Né? Agora, Sim, pode concluir. Como um psicanalista que escuta eu fico me perguntando, uma experiência estranha, unheimlich, de alguém, pode avaliar que aquilo é uma produção de fantasias encobridoras ou algo real. Porque ele não está na posição de ser um verificacionista empírico, já que, inclusive, a própria psicanálise, ela vai não se pautar, pelo menos a freudiana, né, pela regulação daquilo que é empiricamente ou faticamente execuível ou não. De certo modo, do ponto de vista freudiano, tudo que nós falamos entra também na esfera da fabulação ou, né, dos aspectos encobridores. O Lacan vai dizer no cenário 1 algo muito simples e importante. Ele vai dizer assim que o passado, né, não é a história. Ou a história não é o passado. A história é o passado na medida em que contextualizado, atualizado no presente, na seção analítica. Então, em todo o nosso passado, nós temos elementos que são
fáticos que aconteceram e estão perdidos na linha do tempo, e elementos que nós simbolizamos ou imaginarizamos sobre eles e construímos com isso uma narrativa, né? Então, por exemplo, se eu vou falar de um elemento passado meu para ti, vai sempre haver um elemento, um componente de fabulação, de construção imaginária e simbólica presente na minha narrativa. Bom, legal, Luiz, obrigado pela tua... Espero que tenha dado isso que eu falei. Mas sim. Não, legal o que você falou sobre a neurose, a psicose, né, e a questão de que não nos cabe a verificabilidade, né, enfim, que tudo passa pelo psiquismo ou pela subjetividade, como vocês quiserem, né. Porém, eu vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo. Ótimo. Há passagens em que Freud fala da crença no inconsciente, né? E que o inconsciente ele é uma hipótese de trabalho. Isso é muito frequente, né? Nas falas dos psicanalistas, que só trabalha com o inconsciente quem pressupõe que o inconsciente existe. Há uma espécie de voto do psicanalista, de leitura do psicanalista e de construção do que seria o inconsciente do paciente ou o inconsciente da análise, dependendo da perspectiva que vocês estão trabalhando, né? Ora bolas, quando a psicanálise se coloca como uma hipótese, é porque ela não é um saber fechado. Ela é uma consideração, um conjunto de considerações teóricas sobre um determinado fenômeno que ela experiencia, que ela lida, né, que seriam as tais formações do inconsciente, ou, dependendo da perspectiva da psicanálise, os afetos, a subjetividade, a personalidade, enfim. Então, o Freud, eu me lembro de várias passagens em que ele dizia: diante daquilo que me deparei com as histéricas, com os sonhos, né, os sintomas, não pude encontrar outra hipótese senão a de que existem processos de natureza inconsciente que de alguma maneira determinaram ou causaram a produção psicológica dessa sintomatologia. Bom, então, qual que é a questão disso e que eu resgato um pouco da fala do Luiz? Que Freud, o Luiz citou um texto do Freud sobre psicanálise em telepatia, há um último exemplo nesse texto, em que Freud cogita que haveria uma telepatia efetiva, embora ele não afirme, né, Luiz, propriamente dito, mas ele abre para a possibilidade de que haveria uma telepatia, ou seja, de que não é um fenômeno que seja redutível ao inconsciente intrapsíquico, ou seja, a uma fantasia, a uma espécie de conexão psicológica, né, fantasmática do sujeito, mas que efetivamente poderia haver uma conexão com outra mente, né, através do pensamento. Uhum. Então, quando Freud coloca essa possibilidade, ele está se colocando de um ponto de vista científico de dizer, ora, eu criei a psicanálise, eu tenho hipóteses de trabalho, o inconsciente é uma pressuposição de trabalho, mas eu não acho que tudo seja reduzível ou redutível ao inconsciente intrapsíquico. Então, quando o próprio Freud admite isso nos cabe
trabalhar com um amplo espectro de situações clínicas que não são passíveis de serem diagnosticadas a partir da teoria psicanalítica clássica, que é o que a gente vê no texto do Freud, O Estranho, onde ele diz que o estranhamento que alguém tem com relação a alguma situação remete a uma defesa do eu, uma defesa narcísica, a uma dimensão inconsciente que esse eu não pode lidar. Sim. Então é o próprio recalcado do sujeito que o incomoda. O que nós estamos cogitando hoje aqui, pelo menos eu, né? E aí acho que o Luiz ele tem alguma abertura para isso também, a partir do que ele mesmo traz da abertura do Freud a isso. É que podem existir fenômenos que não são produzidos pelo inconsciente, tal como Freud o teorizou. Ou seja, é possível que existam pessoas que estão vendo fantasmas e que esse fantasma ele está lá na realidade perceptiva dessa pessoa, não porque o seu inconsciente forcluiu uma realidade fantasmática interna, senão por algum motivo que nós desconhecemos, essa pessoa tem a habilidade de ver coisas que as outras pessoas não conseguem ver. Eu acho que a gente considerar que existem fantasmas, ETs, capacidades telepáticas e premonições é honesto do ponto de vista científico e é psicanaliticamente humano e respeitoso com os nossos pacientes. Porque, de alguma maneira, os diagnósticos, eles são reducionistas. Seja a neurose, a psicose, são tentativas da gente dar nome aos bois, da gente intelectualizar ou racionalizar teoricamente um fenômeno que nós achamos que compreendemos, mas que nós não compreendemos o quanto talvez fosse necessário por conta do princípio da douta ignorância e do fato do próprio Freud reconhecer o inconsciente é uma hipótese de trabalho. Podem haver outras hipóteses. E eu acho que o objetivo da live aqui é considerar essas outras hipóteses sem se transformar num saber solipsista, fechado, mas que faz bastante diferença do meu ponto de vista em relação ao manejo clínico com situações de relatos fantásticos no nosso trabalho. Não sei se você concorda, Luiz, mas basicamente essa é a minha posição. Concordo, só que eu acho que não vai dar tempo para discutir tudo aqui, pelo jeito. Mas esse, na minha opinião, é o ponto quente do nosso encontro. Mais ou menos por aí. Assim, você disse que eu sou um cético, né? Não. Numa live. Não, mas tudo bem, eu acho que é legal colocar assim. E eu sempre digo que eu sou um cético respeitoso, que é diferente para mim, né? Eu acho assim que são fenômenos diferentes e cada fenômeno tem que ser compreendido a partir da sua especificidade. E eu gostaria de colocar um aspecto no sentido assim, a gente tem uma certa noção do Freud e uma leitura, mas se a gente vai ter uma leitura de conjunto do Freud, eu fiz um trabalho junto com o Rudar Hitch, num livro chamado Fascismo de Massa, onde eu aplico essa leitura de conjunto, que é o seguinte. O terceiro modo de identificação que o Freud vai falar na psicologia das massas e do análise do eu é um modelo de identificação sem linguagem e sem conhecimento, sem transmissão linguística qualquer, que é um conhecimento direto de inconsciente para inconsciente, que Freud fala, que é a tal da identificação que eu chamo de identificação solidária.
o exemplo de um internato, da menina que recebe uma carta de um rapaz que ela está interessadíssima, apaixonada, e ele está falando de uma outra moça. E ela tem um acesso histérico, de choro. E várias colegas dela, que estão no dormitório, também têm a dramatização desse acesso. E o Freud diz que o inconsciente das meninas leu o desejo e a situação do inconsciente da colega e fazem a dramatização disso. Muito natural na adolescência, né? E também esse fenômeno se dá num fenômeno de rua, de massa, etc. Ora, o que acontece? Através desse exemplo e das discussões do Freud sobre telepatia, anos depois, o grupo francês lacaniano elaborou a hipótese do chamado inconsciente transindividual. E que ele se dá de sujeitos para sujeitos. Bom, na década de 70, eu estava lendo Freud e eu frequentava uma livraria em Porto Alegre chamada Livraria Combate, que é uma livraria especializada em livros russos. Trazia os livros russos para cá. E essa livraria foi a que fez a autorretratação histórica, promoveu a autorretratação histórica no espaço dela, do Luiz Carlos Prestes, que eu assisti, né? Acontece que essa livraria ela tinha de tudo, desde o Karl Marx, Lenin, etc., né? Mas também tinha livros sobre Zen budismo, escrito pelos russos, etc., e tinha também livros sobre as experiências russas paranormais. Livros científicos, porque para os russos isso era uma pesquisa científica. E lá tinha os dois famosos... Eu li um livro, um deles, uma coisa grande assim, dos dois famosos casos na Rússia de pesquisa, que é o da telepatia, de dois sujeitos em salas separadas ou colocados em mesa frente a frente, e como é que se chama? Levitação de objetos, né? Inclusive está descrito num dos filmes do Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, que é o Stalker, no final, né? Que é a movimentação sem palavras, sem gestos de um copo por uma menina, no final do filme. E fica como um elemento surreal. Bom, os russos, eles conseguiram mostrar que era possível haver, em determinadas condições, a transmissão de pensamento entre um sujeito e outro, né? O Gödel, que foi o maior pensador do século XX, muito maior do que Einstein, ele acreditava que isso era possível. Ele também acreditava na existência de seres extraterrestres e na existência de Deus. Mas sobre o elemento da telepatia, ele colocava o seguinte aspecto. Se nós tivéssemos numa sala 5 pessoas presentes e uma delas tivesse a capacidade de ter na sua mente tudo aquilo que está passando na cabeça das outras 4 pessoas, essa pessoa ainda teria uma tarefa. E aí que está o problema, que entra o Unheimlich, o apavoramento, o estranhamento, o sentimento de angústia violento da infamiliaridade, que é colocar em ordem cada um desses elementos e dar um sentido para eles. Então, se eu, por exemplo, como psicanalista, receber um paciente que vai apresentar uma situação de Unheimlich, de estranho ou infamiliar, seja ela qual for, dentro dos vários níveis, seja telepatia, encontro inesperado, né? Visão de fantasmas, ou contatos imediatos de 3º ou 4º grau, eu vou escutar o relato da pessoa e trabalhar ele. E não vou fazer um juízo crítico. Eu vou acompanhar esse processo da pessoa. Porque esse processo da pessoa, no acompanhar, ele pode
seguir o caminho e se revelar ser algo encobridor ou uma situação limite da pessoa de perda de parte da realidade, porque ela está conseguindo vir no consultório, ser normal, etc. e tal, ou pode ser uma vivência real da vida da pessoa. Mas eu não tenho o direito de fazer um julgamento. O próprio Lacan fala sobre isso. Sim, mas por outro lado, Luiz, essa questão ela é bem complicada porque, por exemplo, eu tive uma época em que eu acordava à noite e eu sentia o travesseiro pulsando sozinho. E me dava um medo, assim, né? De repente eu tinha um susto, Mas eu você acordava... Hã? Você era adolescente na época? Não. Há alguns anos atrás eu tive vários episódios noturnos. Já era casado, tinha filhas e tal. Ah. E o travesseiro ficava pulsando sozinho. Assim, na minha cabeça, eu tinha que tirar, botava a mão e ele estava pulsando, aí ia parando e parava de pulsar, né? Aí eu contei o episódio para o meu analista na época e ele falou que eram as garras da minha mãe tentando me pegar. Né? Assim, fazendo uma interpretação edípica, né? Assim, como se fosse um retorno do recalcado, porque os travesseiros não podem pulsar. Né? Não, mas pera um pouquinho. Tem Sim. uma coisa que é o seguinte. Os fenômenos telecinésicos e os fenômenos pirocinésicos, eles são, muitas vezes, estudados na ciência como manifestações da energia psíquica do sujeito. Sim, é verdade. Realmente, se a gente for ver, a própria mente, o corpo, ele produz energia, né? Tem esses experimentos russos que você falou, tem várias situações, né? O Quevedo tem muita coisa que ele explica a partir do Freud. Sim, o Padre Quevedo, né, também, né? Tem essa veia investigativa. Agora, ele me colocou essa interpretação que, enfim, até comentei com algumas pessoas assim que beirou uma coisa meio ridícula, né? Dentro dos limites dele, né? Sim. Aí uma outra situação que quando eu era pequeno, eu estava voltando do aeroporto de Cumbica e a gente tinha ido buscar o meu avô no aeroporto. Já era noite e me deu vontade de olhar para o lado e em cima dos outdoors ali que ficam ali na avenida, daqueles outdoors bem iluminados, tinha um cone preto flutuando, sem emitir nenhuma luz. Mas eu percebi que era um objeto sólido e cônico porque ele acompanhava o carro. O carro devia estar uns 80, 100 km por hora, porque é quase uma estrada ali, né? E ele estava acompanhando o carro e você via a luz dos outdoors, ela batia na pista e refletia por debaixo dele, iluminando o objeto. Contei para esse mesmo analista. Ele disse era um cipreste. Eu falei, mas como era um cipreste? Ele estava acompanhando o carro, né? Um triângulo flutuando, né? Silencioso. Não era um disco porque era um cone, né? Aí eu falei, não, mas não era um cipreste, eu acho que era uma nave e tal, uma coisa completamente bizarra, muito diferente de tudo que eu já vi, e por algum motivo eu não consegui falar para as pessoas no carro que eu estava vendo aquilo, eu fiquei mudo. Claro. E esqueci isso, depois eu fui lembrar muitos anos depois. E aí, quando ele percebeu que eu estava insistindo na ideia de que não era um cipreste, que era uma nave, que eu tinha visto uma nave, aí ele se frustrou. Percebo que você está convicto de que era uma nave, né? Uhum. E justamente eu conhecia o meu analista já de outros carnavais e tal, e ele é nitidamente um marxista ateu, e ele não acredita em ETs, em fantasmas, né?
Uma vez lá no CEP, ele deu uma palestra e ele disse que os espíritas que veem espíritos são delirantes. É meio Então, pesado isso, né? sim, porque eles estão vendo um objeto que não está. Então, qual é o problema desse tipo de conduta? É uma conduta preconceituosa, é uma conduta prepotente, que torna ele como sendo o parâmetro de realidade dos outros. Ou seja, se ele não viu o cone, se ele não viu o fantasma, se ele não presenciou o travesseiro pulsando, então é porque é uma fabricação da mente do paciente. Eu gostaria de enfocar um pouquinho do ponto de vista científico, então, tá? Uhum. Assim, eu fui professor na PUC de São Paulo 20 anos, né? Me aposentei pela PUC, né? Estou ligado a ela, ainda tenho meus colegas lá. E eu tenho, por exemplo, vários amigos da PUC, da USP, por exemplo, que eram grandes cientistas matemáticos, né? Um deles é o Biratan D'Ambrosio, né, que incontestavelmente é o criador da etnomatemática, etc. E ele era uma pessoa matemático, para valer, da matemática pura e da matemática aplicada à educação, e ele era uma pessoa cristã. Ele acreditava na existência de Deus, tinha a espiritualidade dele, né? Eu não tenho isso. Eu perdi há muitos anos atrás essa coisa da espiritualidade. Mas eu sou uma pessoa espirituosa, digamos, eu respeito, né? Mas eu acho o seguinte, do ponto de vista de uma opinião, a gente tem que estar dentro de uma Weltanschauung muito bem construída para poder fazer isso. Porque, e às vezes, os psicanalistas, eles caem no erro, principalmente os clínicos, a dar pitaco e opinião sobre tudo sem ter um embasamento científico suficiente. Eu estou falando isso assim porque eu posso falar, né? Porque eu estou no... Eu sou referência no site do CNPq-MEC para pesquisas de tecnologia, ciência, etc. Né? Eu tenho esse reconhecimento. Né? Eu tô no TecTudo, lá com uma página dedicada ao meu trabalho, etc. Né? E eu acho que, às vezes, nós somos muito presunçosos. Né? Eu vou dar esse exemplo, que eu acho que é o melhor possível. O Carl Sagan colocou o seguinte, existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente assustadoras. Uhum. O sentimento de solidão da humanidade ao ser a única espécie racional, emocional, existente no universo é um horror. É um horror. E ela não estar sozinha também é um horror. Isso seria a quarta grande falha e ataque à estrutura narcísica do ser humano. Uhum. E quem deu o primeiro golpe nisso, Freud tinha mais ou menos essa ideia, né? Quando ele vai falar do terceiro, né? Do Darwin, do segundo, né? Mas acontece que os estudos não estavam ainda existindo. Nós temos um pensador, um matemático, astrônomo chamado Frank Drake. E o Frank Drake elaborou uma fórmula altamente complexa, aonde, se é possível, e tem controvérsias, tem gente que não aceita ela, diz que ela não funciona mais direito, mas ela já foi também adaptada, e que calcula a possibilidade da existência de vida e depois da existência senciente fora do planeta Terra, ou seja, no universo, que é algo muito grande. Sim, mas isso tudo aparece como conjecturas científicas dentro de uma certa plausibilidade. Porém, Pois é, a hora então, que... a conjectura científica ela tem que ser tomada como uma plausibilidade e não como uma negatividade. Começa por aí.
Porém, sim, mas isso do ponto de vista teórico, racional, você está correto. Porém, o cientista, ele também resiste narcisicamente. Por quê? depende, depende da Porque, escola, não, depende da escola científica dele. do ponto de vista da subjetividade, o cientista ele é tão humano quanto qualquer outro, e o psicanalista também. Então, o que eu gostaria de frisar aqui, né, é que na prática, na teoria, todo mundo diz, deve ter um ET em algum lugar, espírito, não, isso é coisa de história da carochinha, né, para boi dormir, menos plausível, né? Agora, quando o seu paciente ou quando o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente dizem que viram ou que estão em contato, aí qual que é a primeira reação narcísica da maioria das pessoas? O riso. Porque o riso, aí no caso de um deboche, ele é uma tentativa defensiva de triunfar sobre uma realidade angustiante. Que Muito você focado. viu um cone preto, você foi, sei lá, não eu, né, mas sei lá, você foi abduzido, você viu o espírito da sua mãe na casa? Né? Quer dizer, ou seja, diante da possibilidade de enlouquecer e não saber lidar com uma realidade fantástica, a gente resiste através do deboche. Então, dentro das minhas experiências como paciente, como analista, o que eu percebo? Que é fundamental que a gente acredite em tudo isso, não como uma fé fervorosa, Sim. senão com um entusiasmo cientificamente calculado para a gente poder acompanhar os nossos pacientes de uma maneira humanizada. Porque se os pacientes descobrirem que nós somos céticos e debochados em relação a essas pautas, eles vão se calar, e é aí que eu cito uma situação de consultório, uma vinhetinha da semana passada que a pessoa me falou, estava em análise comigo, não me procurou por causa disso, mas ela sabe que eu sou um entusiasta desse tipo de assunto, e ela me falou, olha, Daniel, eu vou te contar uma coisa, Sim. porque eu sei que você não vai descartar ou pensar algo ruim de mim. E ela contou um conjunto de experiências sobrenaturais que tinham acontecido com ela numa casa que ela mudou, que tinha tido um assassinato lá dentro. Depois ela ficou sabendo. E tinha uma pessoa conhecida dela que entrou na casa e viu um senhor sentado lá numa cadeira, num quarto do fundo. E depois ela foi fazer uma investigação e descobriu que esse senhor ele tinha sido morador dessa casa. E ela me falou, olha, eu não ia te falar, nunca falei isso para ninguém na minha vida, mas eu percebi que com você eu poderia ter a confiança de te contar. Então, essa foi uma das motivações de eu estar fazendo esse convite de live de hoje, porque se eu ficasse mudo, se a gente calar esse tema, tem muita gente na psicanálise que é espiritualizada, que tem religião, que vê fantasma, que vê coisas, e tem vergonha e medo de falar por conta de cair em descrédito e de ser debochado. Então, eu estou aqui, de alguma maneira, em defesa dessas pessoas, porque eu mesmo já tive experiências estranhas ao longo da minha vida de naturezas diferentes. Já houve uma tentativa da psicanálise me calar. Não, o próprio analista tentou me calar de alguma maneira. É de grupo de sujeitos que pensam de uma determinada forma. Sim, mas o que eu quero dizer é que a resistência existe como um potencial dentro de todos nós.
ela está Claro. na psicanálise, ela está na ciência, e eu também posso ser fonte de resistência à psicanálise, às pessoas, em alguma Uhum. medida, porém eu Pode. estou sempre querendo dar o meu melhor, você também, eu sei. A gente está querendo sempre se superar e não criar fronteiras, né? É que eu acho assim, ó, um psicanalista que se fecha para essas possibilidades, porque uma coisa a pessoa não está muito interessada, isso é algo, mas achar que é interessante, tem coisa e tal, né? Mas o cara que, por exemplo, vai de cara já diagnosticar isso, ele, na verdade, dizendo como o Ganguilin coloca, ele é um empirista, ele não é um psicanalista, Exato, sabe? Então, exatamente. então é essa coisa. Nem marxista materialista ele é, porque o materialismo vai aceitar uma série de coisas, entendeu? Inclusive vida extraterrestre, etc. e tal. Né? É que são coisas tristes, né? É que eu acho que existem situações que nós não conseguimos explicar, em primeiro lugar, na nossa Uhum. vida. Sim. Né? Mas existem pessoas que não têm experiências interessantes nessa área. Eu sou uma delas, eu não tenho experiências interessantes. Eu tenho vários amigos que têm experiências interessantes. Até assim, numa festa, eu me virei para uma certa pessoa, ela disse, eu tenho. Eu disse assim, é? Eu disse, então conta aí para mim, sabe? Eu falei, quero ouvir, né? E ela falou, né? Agora, eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, assim, sobre vida após a morte, ou existência de Deus. Eu, particularmente, eu não me preocupo com isso, tu tá entendendo? Mas eu curto muito o Frei Beto, sabe? E o Frei Beto fala sobre isso e tal, e tudo que ele diz, o Papa Francisco, eu acho o máximo, entendeu? E eu sigo ele, sabe? Então, para mim é isso. Agora, eu tive amigos, né? Por exemplo, o André Cristóvão, que é um gigantesco músico brasileiro, que agora está em Glasgow, na Inglaterra. Nós passamos 10 anos, ou mais até, é mais de 10 anos, tomando café 3 vezes por semana na Ofter em Perdizes. Primeiro com os nossos cachorros, depois com o cachorro dele e os filhos. Nós ficávamos 1, 2 horas batendo papo, 3 vezes por semana. Era o nosso point, né? Ele foi guitarrista da Rita Lee. Só que ele é espírita. E ele é afiliado do Chico Xavier. E ele via coisas, ele tinha o dom. E ele me falou das 2 entidades que me acompanhavam. E eu nunca vi elas. Eu não sei, porque quando eu virava para trás elas saíam, digamos, brincando, né? Mas eu não via. E ele dizia, não, eu sempre vi elas. A primeira vez que a gente sentou, eu vi elas contigo. E no final, nos últimos 2 anos que a gente estava conversando, antes dele ir embora para Glasgow, ajudei ele nas coisas todas, ele disse para mim, elas foram embora. Eu disse, mas por quê? Porque tu não precisa mais ser protegido por elas. Entendeu? Então, um era um alemão que estava junto, outro era uma entidade budista. Né? Então, eu tenho um caso muito interessante, que eu sempre conto, né, quando as pessoas me perguntam, que é surreal. Quando eu estive na China, em Xangai, eu entrei no monge budista. Eu gosto muito do budismo. Eu não sou budista, mas eu gosto de ver os mosteiros. Eu gostei muito de ler o Teitaro Suzuki, que é o Zen Budismo. Eu li mais de 20 livros dele quando era adolescente, mas eu não sou budista. Né? Tá? Mas acho que tem muita coisa legal ali. Né? E eu entrei com o grupo de colegas da missão diplomática, como se diz, no Congresso Internacional de Semiótica, em Nanjing. Depois a gente estava fazendo o nosso grupo um tour em Xangai, e programamos ir no mosteiro budista. E eu queria comprar os dragões, né? Chineses. Porque eu gosto disso, acho bonito, acho lindo, né?
E eu entrei no mosteiro e entrei numa ala lá que era fechada, que tinha uma porta. E eu fiquei olhando um tablô, que eu achei muito bonito. E fiquei lá, olhando, parado, em silêncio. E todo mundo conversando e passando. E aí chegou um monge e pegou no meu braço aqui. E falou em inglês comigo. Que era stay with me, please. Don't go com seus colegas. Não vá com seus colegas. Fique aqui. Eu quero conversar com você. E aí todo mundo foi indo. E eu disse, pessoal, vou ficar por aqui. Depois eu pego o táxi e tal, beleza? E eu fiquei. Quando eles saíram, um outro monge veio e fechou as portas. E botou um troço assim. Pensei, F-O-D-E-U. Agora eu vou virar a carne de pastel, né? Aí os caras me disseram o seguinte. Eu contei para a Marisa isso já. Nós vamos te mostrar uma coisa que não pode ser mostrada para o público, mas você pode ver. Aí eles moveram uma alavanca e aquele retábulo saiu e tinha um quartinho ali. E tinha um cara, um desenho de um mestre zen e um caminho que ele fazia. Aí ele disse, começaram a conversar comigo, seja muito bem-vindo, nós estamos muito felizes que você está aqui, e eu sei que você não acredita, dá para ver na sua aura, né? Mas é para ser assim, mas você é a reencarnação desse cara aqui que não sei o que, puta, fazia um tempão. Aí eles começaram a me fazer perguntas, e todas as perguntas, não é perguntas, eles começavam a dizer, você gosta de caminhar? Você gosta de caminhar devagar, você gosta de caminhar olhando as coisas, as pessoas. Tudo que eles diziam era o que eu gostava de fazer. Só que isso não mudou nada em mim, entendeu? Uhum. E eles me convidaram para ficar lá. E disseram que era a minha última vida na Terra. Isso é muito engraçado. Uhum. É. E aí eles disseram, você está muito interessado em matemática, 2 encarnações. Uhum. Matemática e espírito, isso é muito bom. Quer dizer, eu sou topólogo, né? Sim. Topólogo psicanalítico, né? Uhum. Né? Sim, então, para completar isso que você está dizendo, Luiz, só para esclarecer, né? Mas eu não fiquei angustiado, entendeu? Em nenhum momento eu fiquei angustiado ali. Eu fiquei calmo. Sim. Agradeci, tem presentes deles ainda. Sim, eu penso um pouco essa situação assim como o Fordá, né? Se a gente só acredita em tudo o tempo todo, não é bom, porque o exercício da dúvida é interessante para a gente até questionar a realidade que a gente está vendo e a forma como a gente está no mundo, né? Mas aquele que nunca acredita em nada, que é um cético absoluto, no meu entender, essa pessoa está numa posição, digamos assim, muito sólida, muito fria demais. Por vezes até desapaixonada. Quando ele estiver fazendo sexo, ele vai se perguntar, será que eu estou fazendo sexo? Sim, você acredita em sexo, pelo menos já é um avanço. Mas o que eu quero dizer com isso é que é interessante a gente transitar entre os lugares, né? Quanto mais fechados a gente tiver, menos escuta a gente vai ter. E se a gente se abrir a tudo sem algum tipo de refinamento, de critério ou de reflexão, a gente vai se perder. Então, mas tem uma coisa. Nós dois somos a antítese um do outro. Não, eu sou como o agente Fox Mulder do FBI que acredita em tudo. E você é a Dana Scully que não acredita em nada, que é tudo em nome da ciência. Não é isso. A Ju está colocando, é vida em movimento. É isso mesmo, Ju. Deixa eu explicar. Quando eu era jovem, eu li muito sobre o assunto. Uhum. E foi possível se chegar à conclusão, eu cheguei à conclusão
de que os eventos paranormais existem. O aspecto é que, estudando essas fórmulas do Carl Sagan, lendo ele e outras coisas, eu verifico que existe vida em outros planetas. Talvez seja pequena a porcentagem, porque mudou a estrutura da possibilidade de cálculo. É um idiota, né? Sim, mas sim, Luiz, mas que eu acho que uma coisa, novamente, né, é esse plano muito genérico, né, vida em outros planetas, né? A outra coisa, por exemplo, seria a gente reconsiderar toda a estrutura da realidade que a gente vive, né? Por exemplo, pensar que isso é uma matrix, que nós vivemos numa matrix, pensar que existiriam, por exemplo, no caso do Estranho, do relato do Pedro Barbosa, ele diz que existem seres de outros mundos vivendo entre nós, mimetizados, hibridizados com seres humanos, seres metamórficos, né? Quer dizer, nós vamos numa realidade fantástica que desconstrói o darwinismo, que desconstrói o Big Bang, que desconstrói as visões científicas, digamos, mais tradicionais, né? Então, como analista, voltando à clínica, né, que eu acho que o importante é a gente não perder o foco da clínica. Como o analista pode abdicar do seu narcisismo, pelo menos em parte do seu narcisismo defensivo, porque nem todo narcisismo é defensivo, na minha opinião, e estar efetivamente com o outro, né, com o seu paciente. Qual é a melhor forma de cuidado nessas situações? É o diagnóstico? É a teorização? Ou é o entusiasmo calculado? Na minha opinião, minha resposta é o entusiasmo, é o acompanhamento com o interesse e o entusiasmo que esses fenômenos ou que esses relatos merecem. Então, o meu apelo é para que os psicanalistas possam se ampliar, né, possam ampliar essa referência, né, de cuidado com as pessoas, porque no final das contas é o princípio da douta ignorância. A gente não sabe quase nada das coisas e as teorias vão e vêm, e as pessoas têm experiências e essas experiências são marcantes, e muito da nossa cultura é ateia, é materialista do ponto de vista científico. A psicanálise é a herdeira da medicina, de certa forma, e há um risco muito grande da gente deixar tudo isso de escanteio. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que recebiam entidades. A mãe de uma paciente minha era mãe de santo, recebia entidades e eles tinham que lidar com o que essas entidades falavam. Eu não posso jamais diagnosticar uma pessoa assim como esquizofrênica, embora o prato cheio, para muitos, seria taxar de antemão que se trataria de um caso de esquizofrenia, só para dar um exemplo. Uma outra situação. Uma violência. Uma violência. Uma paciente que recebeu, segundo ela, a visita do espírito do pai, e o pai fazia massagens nela. Né? Nenhuma dessas pacientes tinha, digamos, uma dimensão psicótica, no sentido tradicional, com desagregação do eu, ou formações delirantes clássicas. Se a gente for querer diagnosticar, nenhuma delas apresentava isso. E uma outra situação que eu até fui discutir com o supervisor, e o supervisor até foi honesto. Ele disse, olha, eu não sei de que se trata, já tive uma situação parecida no consultório, e eu não sei de que se trata. Não vou dizer que é psicose, não vou dizer que é simulação de loucura na histeria,
não vou dizer que é forclusão local. Eu vou admitir a minha adulta ignorância e dizer que eu não sei. Então, era isso que para mim fica como sendo o mote dessa live, né? Evitar diagnosticar, vamos procurar ultrapassar a fronteira do deboche e do narcisismo para estar com essas pessoas com o entusiasmo e o carinho que elas merecem. Né? Eu concordo com você, Daniel, em gênero e grau, se é que dá para dizer assim. Meu problema é que eu sou obsessivo, né? De certo modo. E como taurino, né? Assim, eu comecei a ler Freud muito cedo na minha vida. Comecei aos 15 anos de idade. Eu já fazia análise há um bom tempo, né? E aí eu vi o valor do Freud e me apaixonei por ele. Me apaixonei por Freud, por Marx, por Heidegger, né? E aí eu olhei para Freud e disse, eu vou ter que ler todo esse cara. E eu li todo o Freud várias vezes. Então eu acho assim, para o psicanalista dar uma opinião sem passar antes por todo Freud, e às vezes eu vejo algumas pessoas ficarem boquiabertas. O Freud fala de telepatia? Sonhos e telepatia? Psicanálise e telepatia? Aí eu digo assim, você não leu Freud, né? Claro que eu li. Não, você não leu Freud, você leu alguma coisa do Freud, né? Então é muito importante o psicanalista ele ter uma leitura cronológica e uma leitura de conjunto da obra do Freud, né? Porque muitas vezes o Freud se coloca em várias questões, como por exemplo, no último capítulo do a psicopatologia da vida cotidiana, Freud começa a trabalhar muitas questões da dimensão do ocultismo. E nós temos um preconceito em relação ao pensamento mágico. E o pensamento mágico é importante. É importante. E a gente sabe que muita coisa transita. Mas aí é que está. Veja só. Eu posso colocar da seguinte forma. Se eu fosse me dedicar, me interessar por isso, mais topologia, mais outras coisas, eu não ia fazer nada, tu está entendendo? Então eu sou o teu amigo que investe na questão da topologia, por exemplo. Mas que bom que eu tenho você que pesquisa outras áreas, entende? Então a gente se complementa. E isso é importante, né? Se complementar. Sim, e tem algumas colocações aqui eu não duvido da experiência do Pedro Barbosa. Sim. Tá? O Pedro Barbosa sempre diz, Petri, você é cético, não sei o quê. Não, eu não duvido da experiência dele. Eu não tenho... Começa por um ponto de vista ético, eu não tenho direito de fazer isso. Porque assim, eu sou uma das pessoas que melhor conhece o Pedro Barbosa. Ele se abriu muito mais para mim como ser humano, como amigo, como pessoa, até como inconsciente, do que se abriu para o Rui Torres, para o outro Pedro, entendeu? Eu sou o melhor amigo dele, né? Nós passamos passamos até um mês juntos, cerca de 12 horas por dia juntos. Quer dizer, e eu não tenho como colocar em dúvida o Pedro. Eu só tenho que respeitar, entendeu? O Pedro Barbosa que a gente está falando é que fez um testemunho lá no canal Paixão Analítico de 4 ou 5 encontros em que ele fala de experiências passionais com seres de origem antariana, que viriam da estrela Antares, que se metamorfoseiam em mulheres, e ele teria tido filhos com essas mulheres, e ele dá o relato dele lá no canal. Ele tem 3 livros publicados em Portugal sobre o assunto, e ele é professor sobre esse assunto, né? E ele é professor aposentado de semiótica pela Universidade Fernando Pessoa. Então, quer dizer, é um cientista, é alguém importante lá em Portugal, né? E que nós acompanhamos lá no canal. Uma pessoa, vocês podem ver, muito lúcida, muito inteligente,
e que bota a cara a tapa para falar dessas experiências fantásticas, né? Então, O só Pedro para Pedro você tem se vários situar, prêmios internacionais. prêmios internacionais, autor de uma Ele ópera quântica, é né? o herdeiro do grande epistemólogo, Sim. filósofo e matemático Uhum. Abraham Molles, belga-francês. Tá? Trabalhou com Abraham Molles, é o tradutor do Abraham Molles em português, é o continuador de muito do trabalho do Abraham Molles. Ele é uma pessoa que tem um reconhecimento na Europa internacional. A gente só olha para os americanos, né, aqui, ou franceses, né? Ele é reconhecido na Alemanha, na França, Então, a Inspire Sua Missão, e o Rhodes já tinha perguntado também, do Freud Estupefato, sobre a função do diagnóstico na psicanálise, e ela está comentando que o diagnóstico pode deixar a nossa visão embaçada, né? Bom, eu tinha falado um pouco, né, de que o diagnóstico na psicanálise ele é um resíduo da medicina, e muitas pessoas, muitos analistas não conseguem prescindir de diagnósticos, pelo contrário, acham que isso é sinônimo de rigor, né, que tem que haver diagnóstico, inclusive para direcionar o tipo de intervenção clínica, se é psicótico faz de um jeito, se é neurótico faz de outro jeito. Eu confesso que eu não descarto o uso de diagnósticos no meu trabalho, porém, eles vão cada vez mais perdendo relevância, tendo em vista que o que me preocupa, o que me importa é escutar as pessoas, estar ali com elas. E eu acho que a partir do momento em que a gente se decide por um diagnóstico, há um alto risco da gente, vamos dizer assim, sedimentar o nosso campo de trabalho numa zona de conforto teoricamente pré-estabelecida. E isso acaba impedindo a gente de inovar e de criar situações inéditas dentro daquele encontro analítico que está acontecendo. Então, eu tenho diagnósticos na manga, vira e mexe como um diálogo, mas jamais como uma posição hierárquica no sentido de classificar a experiência do outro, porque eu acho que é um tipo de reducionismo, tá? Então, hoje é assim que eu tenho trabalhado com isso. Como é que você vê essa questão do diagnóstico, Luiz? Olha, do jeito que você fala, que a gente encontra muitas vezes o pessoal fazendo diagnóstico, me irrita muito, né? Me irritava muito o fato, assim, de estar, às vezes, conversando num grupo de psicanalistas, depois de uma reunião da instituição, etc., se ia jantar, e aí se começava a falar de pessoas e começava o pessoal a dar diagnóstico, né? Em primeiro lugar, essa é uma posição não freudiana, né? Freud era contra isso. O Freud tem um texto, inclusive, chamado Psicanálise Selvagem, que ele vai trabalhar sobre isso. E o Lacan tem uma resposta sobre isso também, não de uma posição ética desaconselhada, né? A questão do diagnóstico é operacional somente depois de um certo processo dinâmico com a pessoa, né? O problema é que muita gente, digamos, da minha geração, foi para fazer estágio de psicopatologia no hospital psiquiátrico e saiu por aí diagnosticando o mundo, né? Quando os caras no hospital psiquiátrico estavam numa situação de contenção e privação, e eu não estou justificando eles, né? Eu fiz o meu estágio de psicopatologia no Instituto Psiquiátrico Forense do Rio Grande do Sul, na unidade de contenção máxima, né? Então, assim, eu tenho várias experiências lá, mas isso não me autoriza a olhar para uma pessoa e diagnóstico para ela, sabe? Né? Agora, existem situações hoje, como, por exemplo, esse final de semana eu estava conversando com uma colega sobre a questão do autismo, o diagnóstico precoce, do autismo precoce, mas é uma outra faceta, entende? E Sim. tem toda uma técnica metodológica que deve ser utilizada. A própria Julieta trabalha com isso, Jerusalém, que faz um trabalho maravilhoso, né? Mas o psicanalista, de cara, fazer um diagnóstico,
sabe? Sim, eu acho que aí a gente está falando do... Eu tive, até hoje, eu tive, acho que um só que me perguntou qual era o diagnóstico dele. Porque o próprio modo de trabalhar com os pacientes fazia com que eles não se interessassem por isso, por uma classificação, né? Sim. Mas mesmo que o psicanalista não conte, né, porque de fato, mesmo os psicanalistas que usam diagnóstico, eles usam para si, né, não pro paciente. Mas muitas vezes é isso que a Ju comentou, né, que pode ser uma certa preguiça ou uma zona de conforto de se permitir, vamos dizer assim, encontrar uma experiência singular, né? Ele precisa fazer uma espécie de antecipação, né? Ou de julgamento. Muitas vezes o diagnóstico incorre numa espécie de julgamento reducionista para deixar a fronteira narcísica do analista muito bem obrigado, né? Vamos dizer assim. Mas a Inspire É, Sua Missão... eu utilizo o terceiro modelo da técnica freudiana, que é o da superfície, tá? Não da profundidade, da superfície, que é um modelo que o Lacan vai tomar e vai desenvolver e trabalhar aí a teoria do significante, esse fato, né? E esse é um modelo não violento, né? É um modelo que não faz o diagnóstico, não está preocupado com o diagnóstico, está preocupado com o elemento da superfície que é trazido pelo sujeito. E é o que produz mais efeitos. Agora, se eu estou preocupado, focado no sintoma o tempo todo, ou seja, estou preocupado no diagnóstico, né? O Freud é muito claro em dizer, e ele explica detalhadamente por que ele abandonou aquela forma que ele até não era tão adepto da ação pronta, do carimbo na testa, né? Bom, tem um comentário aqui da Inspire Sua Missão. E na religiosidade, quantas pessoas ouvem e veem pessoas e coisas, e profecias? Essa é uma questão importante, né, Luiz? Porque na psiquiatria, por exemplo, tem uma norma dizendo que não se diagnostica fenômeno religioso. Eu acho que poderia se seguir, aí tem um paralelo com a posição do psicanalista, né? Porque, de alguma maneira, acaba sendo aquele preconceito que geralmente o freudiano tem com a religião, né? Que o marxista e o freudiano têm. Um diz que é o ópio do povo, que é o Marx, e o Freud dizia que era o resíduo infantil da necessidade de ter um pai para lidar com o sentimento de desamparo. Bom, do ponto de vista psicológico, pode até existir um eco nisso, né? Mas você reduzia a religião, né, ou a espiritualidade, ou fenômenos, né, digamos que a gente está relatando aqui, né, que os pacientes, vamos dizer assim, relatam, reduzir isso a uma origem psíquica, né, é o que a gente pode chamar de psicologismo, que seria um reducionismo psicológico, né, ou seja, esse fenômeno tem origem nisso. Como se a gente pudesse explicar a realidade a partir do Édipo, ou a partir das relações de trabalho, né, do Marx, né, das relações materiais, né, materialismo histórico dialético. Não é possível reduzir o fenômeno humano, na minha opinião, pelo menos, a uma teoria, nem ao marxismo, nem à psicanálise. Então, é importante a gente tomar os teóricos e a teoria, e as teorias de uma maneira não toda. São tentativas da gente explicar a realidade, são hipóteses de trabalho. Materialismo histórico dialético é uma hipótese de trabalho. O Édipo é outra hipótese de trabalho, né? Agora, porque senão a crença no inconsciente ela passa a ser a explicação de tudo, passa a ser uma espécie de crença inabalável em Deus, né? E o que é esse inconsciente?
A gente não sabe. Tanto é que Freud nomeou de o inconsciente, né? Que é o tal do saber não sabido, aí diria Lacan, né? Se é um saber não sabido, a gente não sabe, a gente sente. Então é bem complexo isso, porque a própria psicanálise, de alguma maneira, até hoje, ela está nos limites com a ciência, né? Tem toda uma discussão, inclusive, se a psicanálise é uma ciência. Então, vamos... Discussão vazia. Pois Desculpa é. falar, né? Que é essa da discussão da TCC, da psicologia baseada em eventos, algo colocado, na verdade, inicialmente pelo Karl Popper, né? E depois difundido pelo Mário Bunge de modo completamente equivocado. Mário Bunge, que era um grande lógico, epistemólogo, mas nessa área não, pelo amor de Deus, né? E tem mais, né? Isso daria uma boa discussão, porque eu conheço muito bem o Mário Bunge, o trabalho dele, conheço muito bem o Karl Popper, conheço muito bem as críticas dele à psicanálise e tal, e elas não procedem, né? Começa por aí. Agora, querer dizer que a psicanálise não é ciência é justamente uma espécie de fascismo empirista que quer dizer isto é ciência e aquilo não é ciência. Então, a teoria da relatividade geral e a teoria das cordas não é ciência também. Por isso que é mais um motivo, né, Luiz? Diante do O experiência do estranho... gato de Schrödinger não é ciência. Por isso que é mais um motivo para a gente pensar a psicanálise de uma maneira mais modesta, né? O Freud nunca foi newtoniano. Pois é. Não, Freud, inclusive, era mais entusiasta de Lamarck do que de Darwin, por exemplo. Né? Ele era tinha mais afinidade, né? Nós temos uma visão do Darwin que é divulgada, pastiche, que o Darwin era ateu, que o Darwin... Eu li toda a obra do Darwin, e o Darwin, ele era uma pessoa muito sensível e ele não era inimigo do Lamarck, sabe? Ele buscava uma outra coisa. Então, misturar a Big Bang, a teoria do Big Bang, com Darwin, tem muita coisa hoje que está mais para o Olavo de Carvalho do que realmente ponderação científica de verdade, sabe? Eu, por exemplo, quando eu vou ler um autor, eu estou lendo agora a Judith Butler, né? E estou relendo um livro que eu li há muitos anos, quando era bem jovem, que é de Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. Se, conhecendo Freud, estudando Freud, como eu estudei, eu vou ler o segundo capítulo, fazendo um exame crítico da Simone de Beauvoir, eu vou dizer, pô, tá tudo errado aqui. Mas não é essa a minha pegada. Eu estou tentando conversar com a Simone de Beauvoir, que é uma pessoa que eu admiro muito, e tentando entender como ela sentiu a psicanálise e por que ela se voltou mais para o Adler e leu mais Adler do que Freud. E considerando que na época dela, que ela escreveu aquele livro, pouquíssimo do Freud estava traduzido para o francês. Né? Então eu estou interessado no como ela lidou com a questão. E não com ela está certa ou ela está errada. Porque a causa dela é maravilhosa. Uhum. Sim, mas aí é que tá, né? E eu acho que para a gente também pensar, de repente, em outros encontros, né, Luiz? De repente chamar convidados, quem quiser aqui está convidado também para participar de live, né? Seria, talvez, quebrando o tabu, psicanálise, religiosidade e espiritualidade, tendo em vista que muitos psicanalistas frequentam igrejas, sinagogas e têm vergonha e medo de falar, com medo que os marxistas e os ateus vão ridicularizar a sua relação com Deus, chamando-os de burros. Que só gente burra e gente neurótica acredita em Deus. E é muito comum esse preconceito
na psicanálise, sim, é muito comum. Então, em breve, tenham notícias, vamos gravar, trazer religiosos, pessoas aqui, porque as religiões têm coisas belíssimas, amorosas, inteligentíssimas. Não é só o fanatismo e o discurso de ódio que, infelizmente, muitas vezes elas realmente acabam incorrendo. Mas tem material humano lindíssimo. E eu, inclusive, tenho pacientes religiosos, e é muito importante também a gente discutir como é a psicanálise de um religioso, que é completamente diferente da análise de um fanático, seja um fanático político ou onde quer que ele esteja. Então, esse vai ser um dos próximos temas aí a gente a pensar. Eu vou daqui a pouco passar a palavra para o Luiz para ele fazer as considerações finais, mas já queria aproveitar e fazer um convite a todos, que eu estou organizando junto com o Eduardo Lucas Andrade, que está aqui presente, que é o dono da editora Literatura em Cena, uma coletânea intitulada O Psicanalista Diante do Estranho. Fantasmas alienígenas, premonições e além. Quem quiser, estamos começando a organizar esse livro para ser publicado ano que vem, para vocês trazerem experiências clínicas e reflexões com situações fantásticas, onde a gente vai discutir muito dos temas de hoje, da live e além. Diagnóstico, preconceito, como manejar clinicamente essas situações. Tá? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo no direct aí pelo Instagram, tá? Que a gente bate um papo, o livro já está sendo organizado. Luiz, você quer fazer alguma consideração final? Eu acho que sim, acho que a questão da religião é muito importante, né? Para ter uma ideia, o número de jesuítas que fizeram psicanálise ou que têm formação em psicanálise é gigantesco. O próprio Papa fez psicanálise. Mas eu vou dar um exemplo, outra notícia, assim, na Alemanha, que nós temos o luteranismo de Estado, né? Que ser pastor luterano na Alemanha é uma profissão estatal, né? Porque eles são financiados pelo Estado, não pode ter comércio, né? O número de teólogos na Alemanha que fizeram o curso de teologia, eles fazem análise também. Um grande número massivo. E os teólogos que vinham para o Brasil, principalmente para o seminário de formação teológica luterana, alemã, aqui, eles tinham um serviço que se chamava controle na psicanálise lacaniana. E quem fez durante muitos anos foi o professor Dr. Enildo Stein, que foi meu mestre, né, um heideggeriano, né? Então, assim, Heidegger e psicanálise para eles é muito importante. E a partir de uma determinada época, eu não sabia disso, né? Eu fui introduzido nisso para substituir o Stein e fiz durante muito tempo esse trabalho de conversar com os pastores dentro da prática pastoral dele, como controlador, como supervisor, como diz o povo aí, né? E é muito interessante, sabe? Muito interessante isso. Porque dá uma outra pegada na coisa, né? Então, a psicanálise e a religião, ela tem conversa, né? Muito bem. Bom, queria então... né? Queria então agradecer tua presença hoje, Luiz. Obrigado mais uma vez aí pelo grande apoio que você dá. Tanta ajuda aí, pô, intelectual, afetiva, né? Acreditando ou não em Deus, tendo ou não religião, o amor, a gente acredita na universalidade do amor, né, Luiz? Me parece que esse é um caminho comum, tanto para os crentes quanto para os céticos, né? Eros é tudo. Sim. Né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença hoje. Quem quiser entrar em contato comigo sobre o livro, tá? E em breve nos vemos novamente aí com mais temáticas do estranho e além. Um grande abraço para vocês, boa noite.
Um abraço para minha amiga Regina, para Marisa, para o pessoal, para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Querido Daniel, muito obrigado. Fábio, querido Fábio. Aí, Fabinho. É. Valeu.